Amém, igreja? Deus abençoe, boa noite. É com muito temor e tremor que eu subo aqui no altar do Senhor, porque é um lugar de santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? E eu posso falar para você que Ele me resgatou de um caminho que eu não sabia mais voltar. Eu sempre falo, eu fui tão longe que eu não sabia mais voltar. Eu não conseguia. E foram longos anos. E eu quero compartilhar com vocês aqui a minha história, o meu testemunho. Eu não quero gerar em vocês uma emoção, uma comoção, ou que em algum momento vocês olhem para mim e digam, coitadinha da Lia, sofreu tanto. Não. Eu quero que vocês olhem para alguém que foi alcançada pela misericórdia de Deus. E que o mesmo Deus que alcançou a minha vida, que transformou a minha vida, pode fazer isso na vida de vocês também. E na vida dos familiares de vocês. Que muitas vezes a gente olha e diz, Senhor, não tem mais como. Aí é onde Deus entra e Ele transforma, e Ele traz de volta, e Ele refaz a aliança e enche de novo aquele vaso que era vazio. Amém? Eu vou ler aqui com os irmãos o Salmo 138, que é o Salmo do meu coração. Amém? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Senhor, obrigado pela graça que me salvou. Perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros. Tudo aquilo que eu fiz que entristeceu o teu Santo Espírito. Tudo aquilo, Senhor, que eu deixei de fazer, que o entristeceu também. Que nessa noite, Senhor, teu nome seja glorificado. Que nesta noite o teu nome seja exaltado. Que para aqueles que olham e dizem, não há mais solução. Não há mais jeito para esse. O Senhor entra com o teu poder e transforma. Porque para aquele a quem o Senhor escolheu não há barreiras. Para aquele a quem o Senhor quer salvar não há limites. E ainda que vamos tão longe que não sabemos voltar, o Senhor vai lá e nos traz de volta. É aqui que eu estou, Senhor, para glorificar o teu santo nome. É aqui onde a minha voz falará de tudo que o Senhor fez na minha vida. E fará na vida daqueles que te buscarem também e crerem no teu poder. Fica conosco, que o teu Espírito Santo esteja aqui. Tu és o nosso principal convidado. Que esse ambiente seja um ambiente de fé, de transformação e de vidas alcançadas para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, se chegar em algum momento e o olho lacrimejar, me perdoem, tá? Mas eu não, como eu já falei, não é para gerar emoção, é um testemunho de fé. Eu vou começar pela crise, né? Eu tenho 46 anos e aos 45 eu tive uma crise. Que eu busquei procurar saber quem eu era, como eu tinha sobrevivido a tudo que eu vivi.
E aí foi onde, em um encontro com o Senhor, ali no quarto, chorando muito, eu perguntava: Senhor, como eu consegui sobreviver a tudo? Foi um caminho tão difícil. E o Senhor me respondeu no Salmo 68, que diz assim, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Amém? Antes de vir para cá, eu liguei para minha mãe, pedi autorização para ela, perguntar se eu poderia contar a parte que ela consta nesse testemunho. Ela falou: pode, minha filha, eu não tenho nada a esconder, nem do homem e nem do Senhor, muito menos do Senhor. Mãe, eu te amo, obrigada por tudo. Amém? Então, já falei para vocês da crise, agora eu vou falar um pouquinho da minha infância. Eu nasci numa cidade do interior da Paraíba, com um pouco mais de 7.000 habitantes, chamada Caiçara. E lá foi uma infância muito difícil, passei muita fome. Morava em casa de tijolo que não tinha reboco e o chão era batido de barro. E não foram poucas as vezes que eu chorei com fome. E minha mãe lavava roupa para fora para comprar um pouco de leite para ter o que comer. E meu pai, as poucas lembranças que eu tenho dele foi de alguém que foi muito agressivo com a minha mãe, machucava muito ela. E o pouco dinheiro que ela ganhava, ele perdia no jogo. Ele era viciado em jogo. E aos finais de semana, quando chegava a feira, que os amigos passavam e falavam assim: e aí, hoje vocês vão fazer a feira com o quê? E uma das cenas mais fortes que eu lembro é na cozinha, eu sentada no chão com a minha mãe no colo e eu pedindo o que comer, isso com 7 anos de idade. Ela falava: filha, não tem. Eu olhei para o fogão, que era de lenha, e vi as panelas, como se diz na minha terra, emborcada, né? Para quem sabe, as panelas viradas. E ali eu lembro que eu chorei muito. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Amém? E vindo de um lar desestruturado, de uma família toda destruída, o meu pai batia muito, não foram poucas cenas que eu vi o meu pai querendo matar minha mãe. No canto da parede, com uma faca em punho, por tudo. Era um ciúme possessivo, era alguém que oprimia, era alguém que judiava. Eu não estou aqui para denegrir a memória do meu pai, jamais. Eu estou aqui para falar aquilo que eu vivi. E aconteceu que, sofrendo muito, a minha mãe se envolveu com uma pessoa. Teve um caso extraconjugal. E meu pai descobriu. E quando meu pai descobriu, como ele já era muito violento, ele ficou pior. E eu lembro que era uma tarde, mais ou menos por volta das 4:30 da tarde. Eu estava no quintal de casa com a minha mãe, ele chegou da rua e ele falou: agora eu vou te matar e você vai me pagar tudo o que você fez. E eu lembro que eu gritava muito. Nessa época eu já estava com 8 anos de idade. E minha mãe, quando viu, estava tirando roupa da cerca, né, que nós chamamos de cerca. Ela correu. E no que ela correu, ele correu atrás. E a pessoa que até então estava envolvida com a minha mãe era vizinho. E ouviu os gritos de socorro da minha mãe. E ele foi para o quintal da casa dele e abriu a janela. E quando meu pai estava chegando perto da minha mãe, ele abriu a janela, se deparou com meu pai. Ali eles trocaram poucas palavras que eu não ouvi. Eu estava a 3 metros, 4 metros de distância. Eu gritava muito. Quando eu ouvi um disparo, que foi fatal. Certeiro. Eu só tinha 8 anos. E eu fiquei quase louca. Eu só conseguia gritar que eu queria meu pai. E ele não estava mais ali.
E naquela tarde tenebrosa, horrorosa, minha mãe me pegou, voltou, olhou, vi meu pai caído. E me pegou com meu irmão de 2 anos e saiu mundo afora. Eu lembro que nós fomos parar numa fazenda muito longe da minha casa. Parecia aquelas tardes de filmes de terror. Era à tardinha, por volta das 18 horas, neblinava, e eu chorava, a gente caindo pelos lajeiros lá, que aqui se chama rocha, né? Espinhos, toda rasgada, e nós paramos numa fazenda. E nessa fazenda fomos acolhidas, todo mundo conhecia minha avó, meu avô. E ali minha mãe em desespero, todo mundo em estado de choque, porque até então a gente só tinha na mente o que tinha acontecido, né? E eu lembro que por volta da noite, não tenho ideia, não tenho noção de horário, chegou um carro, nos pegou, nos trouxe de volta para a nossa cidade. E quando nós passávamos pela rua, o corpo do meu pai ainda estava lá, rodeados de vela, que é um costume do Nordeste, né? Colocar vela em volta. E eu lembro que ali eu gritava muito. Eu entrei em estado de choque. E seguiu-se os dias na frente, seguiu-se o sepultamento. Foram momentos muito difíceis. Minha mãe chegou aí a julgamento, porque associaram que ela poderia ter algo, mas foi comprovado que ela não tinha. E eu fiquei uma criança muito traumatizada. Eu tinha medo de tudo. Se apagasse a luz, eu tinha medo. Se eu ouvisse uma história de um bicho-papão, eu tinha medo. E aí, o pessoal da cidade, né, tinha muita pena de mim. Ali é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, né? A neta de fulano, a filha de fulano, você é a filha do cara que mataram, né? E assim eu fui conhecida. A filha do cara que mataram. Eu fiquei conhecida como a filha da mãe adúltera. Uma carga para uma criança. Quase fui aliciada. Deus me livrou de muita coisa. Eu cresci uma adolescente buscando a presença do pai. Eu queria meu pai de volta, apesar da violência. Comigo ele nunca foi. Eu só queria ele perto. E nessa busca pela presença do pai, eu comecei a namorar muito nova. Não estou querendo justificar, mas a psicologia explica, né, que a menina que não tem a presença do pai, eu só vim entender isso agora. Eu não sabia. Conheci o pai dos meus filhos com 13 anos de idade, namorei, casei, tudo certinho. Tenho 2 filhos, o Pedro e a Laís, e amo vocês. Minhas bênçãos. E depois de 20 anos de casado, viemos do Nordeste para cá, para o Rio. Só que eu casei uma menina. Eu casei com 14 anos de idade. Fui mãe com 15. Com 16 já tinha o 2º filho. Eu não sabia o que era ser mãe. Eu não sabia o que era. Mas Deus cuidou de mim com tanto amor. Ele me ensinou a ser mãe em meio a tantos conflitos e erros. E viemos para cá, para o Rio. Começamos a trabalhar, né? Você vem do Nordeste, você vem para trabalhar, né? Trabalhamos muito, criamos nossos filhos. O Pedro tinha 11 anos, a Laís tinha 10. Tudo era muito novo para mim. Comecei a visitar as igrejas aqui do Rio. Fiquei, não vou dar nomes. E eu sempre cantei. E nas igrejas, o ministério de louvor é um ministério onde em alguns lugares se tem muitos ciúmes. E eu não entendi aquilo, porque eu vim de uma igreja do Nordeste de muito amor, onde todo mundo tinha me acolhido.
Eu aceitei Jesus muito nova, com 20 anos. E vim para cá já crente, né? Só que eu não entendia o porquê que acontecia aquilo dentro da igreja. Eu não tinha maturidade para aquilo. E aquilo me deu uma crise de fé muito grande. Porque o pastor dizia, olha, hoje você vai fazer o ofertório. Vai lá, vai ensaiar com a equipe. E eles me botavam no banco, lá no último banco. E eu ficava ali horas e horas, esquecida. Aí eu falava, mas Deus, por quê? Como é que funciona? Eu não entendo. E eu calada ali, muito calada. E comecei a ver outras coisas que aconteciam também. Aí eu entrei numa crise de fé, numa crise existencial. O casamento entrou em crise também. Isso já era o ano de 2007. E eu lembro que eu cheguei para o pastor. Eu falei, pastor, eu estou saindo. Estou me afastando da igreja. Ele, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus tem um chamado na sua vida. Pense bem. Eu falei, não, pastor. O que eu estou vivendo não é real. Eu não estou entendendo nada. Meu casamento está em crise. Tanta coisa que eu estou vendo. Eu falei, eu não estou vivendo uma verdade. Eu estou saindo, eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Eu não quero que amanhã me vejam e digam, mas não era ela que estava lá dentro da igreja e agora está assim. Eu falei, não, eu não quero. Ele falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele, tá bom, então que Deus te abençoe, minha filha. E aí chamei o pai dos meus filhos, ali conversamos. E nos separamos. Cada um seguiu o seu caminho. Eu lembro que numa noite no meu quarto, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu estou saindo da tua casa. Deixa eu viver o mundo, esse mundo aí que todo mundo fala. Eu quero conhecer esse mundo. Quero saber como é que ele é. Todo mundo fala do mundo. Eu quero saber que mundo é esse. E fui. E se arrastaram 12 anos e 5 meses. Sem orar. Eu me ajoelhava, eu não conseguia, a mente era branca. Às vezes eu ia para uma igreja, dava saudade, eu sentava lá no último banco, eu dizia, ai meu Deus, que ninguém me veja, que ninguém fale comigo, que ninguém pergunte se tem visitante, eu só quero ficar escondida. Eu entrava, ficava 10 minutos, 5 minutos e ia embora. Ia para as baladas, segunda, sexta, sábado, domingo, conhecer esse mundo amargo de ilusões. Mas que eu precisei viver. Para reconhecer o verdadeiro Deus e o verdadeiro amor que habita em nós. E eu lembro que o ano já era 2019. Veja bem, de 2007 até 2019. Algo ali dentro de mim já estava mudando. Eu só não sabia o quê. Mas foi o ano da morte de um cantor de forró muito famoso, que era nordestino também. E o avião dele caiu. E eu vi aquela notícia, aí eu pensei, eu falei, Deus, onde eu vou morrer? E aí? E como vai ser? E ali aquilo dentro de mim mexeu de alguma forma. Me deixou muito sentida. Era um rapaz muito jovem. Eu tinha ido para shows dele. Isso era meados de março de 2019. E algo ali já estava mudando. Quando foi em agosto do mesmo ano, eu morava na comunidade Rio das Pedras, eu passei na estrada e vi um corpo estendido. E eu olhei, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu abri as minhas redes sociais e vi a esposa daquele rapaz postando, você foi tão jovem, eu te amo. E eu conhecia, tinha sido uma menina que tinha trabalhado comigo. E aquilo ali mais uma vez falou o meu coração. Um dia eu vou partir para a eternidade. E depois da eternidade segue-se juízo. Pois bem. Fui trabalhar num restaurante famoso aqui no Rio.
E lá eu conheci uma moça, não vou dar nome, vou colocar o nome dela como Maria. E eu lembro que trabalhando lá, eu cheguei um dia e a Maria estava chorando bastante no banheiro. E eu entrei e falei, o que você tem? Ela, Lia, meu filho está indo embora de casa. Está sendo uma dor tão grande para mim. E eu não sei o que fazer, ele já é maior de idade, não quer ficar. E eu dei um abraço nela, eu falei, olha, só ora pelo seu filho. Olha, eu que não orava há 12 anos e 5 meses. Ora, Deus vai cuidar. A gente cria os filhos é para o mundo mesmo. Um dia eles vão embora. E ali eu dei um abraço muito forte nela. E passou-se. 8 dias depois, mais ou menos, eu cheguei novamente para o trabalho. Ela estava em horário de almoço. Eu cheguei, ela estava deitada na parte de cima, no 2º piso. Eu cheguei, cheguei perto dela, me abaixei. E aquela lágrima que cai de dor. Aí eu sequei a lágrima dela. Eu falei, o que você tem? Ela falou, Lia, Deus esqueceu de mim. Falei, não, Deus não esquece da gente. A gente esquece dele. Ele vai cuidar de você. Apertei a mão dela, sequei as lágrimas. Falei, se você precisar de qualquer coisa, me chama. E voltei para o trabalho. Ela ficou tirando o descanso e voltei. Daqui, por volta das 2:30 da tarde, isso era o dia 16 de novembro. Eu tenho esse nome gravado aqui nesse anel. A data para eu nunca esquecer. E poucos minutos depois chegaram e falaram para o gerente, corre que a Maria está querendo se matar. Eu tomei aquele choque. Aí ele falou assim, liga para o outro restaurante, pede para a irmã dela vir para buscá-la. Eu ligo para o restaurante, a irmã disse, se virem aí vocês. Eu não vou aí não quero nem me meter nisso. Eu subo para dar o recado. Quando eu subo para dar o recado, ele já está saindo com ela, agarrado. Ela já, com muita força, subiram para o 2º piso. Dei o recado para ele e volto para o meu lugar, que era o caixa. Lá tinha um rapaz que era obreiro de uma igreja, mas que tinha deixado os caminhos do Senhor e tinha desviado-se do caminho do Senhor, não queria mais. E ele, sorrindo, debochou, ele falou assim, eu não vou lá porque você sabe, né, Lia? Demônio não expulsa demônio. Aí eu falei, ué, por que você está com demônio? Assim, tomei aquele... Aí ele deu uma risadinha de deboche. Depois eu subo novamente para o 2º piso. E quando eu subo, porque falaram que ela estava em estado de possessão, eu nunca tinha visto isso. E quando eu chego, ela está na cadeira, sentada no meio, 2 homens fortes segurando ela, que os homens eram fortes. Ela já estava no estado que ninguém segurava, e aquela luta, eu cheguei, eu lembro que tinha o mesmo rapaz que disse, eu não vou lá para expulsar demônio, porque você sabe, né? Demônio não expulsa demônio. Ele estava com as mãos em cima dela, orando. Quando eu entrei, eu fiquei assim, que eu vi aquela cena, eu lembro que eu juntei minhas mãos assim, eu falei, Senhor, eu não posso envergonhar teu santo nome. Tem misericórdia da Maria. E quando aquele rapaz impôs as mãos sobre ela para orar, ela deu um levante na cabeça, olhou fundo para o olho dele e disse, tira a mão de cima de mim. Quem é você para botar a mão em cima de mim cheio de pecado? Eu fiquei com muita pena dele, pela vergonha que ele passou ali. Peguei no braço dele e disse, desce meu filho, para você não piorar a situação. No que ele passa na minha frente, ela fica de frente comigo. Eu, em estado de choque, nunca tinha visto aquilo. Ela falou, você não. Só que não era com essa voz não, tá, irmãos? Você não chega perto de mim. Você tem luz. Meu irmão, naquela hora,
eu engoli uma granada. Eu não sabia o que fazer. Eu só lembro que meu sangue sumiu do meu corpo. Ele fez assim, ó. Eu fiquei catatônica. O rapaz que estava do lado disse, bota a mão em cima dela e ora. Eu não sabia o que fazer. Ele pegou a minha mão assim e disse, ora. Eu só lembro que eu disse ali poucas palavras. Não lembro. E ela se acalmou. E eu desci muito nervosa. Toda trêmula, não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha nem noção. 5 minutos depois falaram, ela está novamente. Aí eu falei para o rapaz, fica aqui no caixa que eu vou subir. Quando eu cheguei, já tinha lá cerca de mais ou menos umas 4 pessoas. 2 segurando, uma orando, e o outro que tinha colocado o Salmo 91 no celular. E eu só lembro que ela dizia, desliga isso, eu não quero ouvir isso. Desliga, tira, tira. E eu lá no canto da parede de novo, quieta. E a outra moça orando sobre ela, que era uma saladeira também, que tinha aceitado Jesus. E eu lembro, lá no canto, do mesmo jeito, Senhor, eu não posso envergonhar o teu nome, eu não posso envergonhar o teu nome. Ela botou a mão para trás, que ela estava segura, ela entortou. Ela se entortava com muita força. Ela baixou, ela começou a rir com gargalhadas de deboche. Sabe aquela gargalhada de deboche? Ela falou, vocês aqui, tudo cheio de pecado. Aqui só uma tem luz. Quando ela falou aquilo, eu falei, ela falou comigo. E a moça se assustou e saiu. No que a moça saiu e se assustou também, ela me viu. E eu estava mais ou menos 1,5 metro. E foi quando ela falou novamente, você não chega perto de mim. Você tem luz. Irmãos, naquele momento, eu não sei de onde veio força. Eu peguei ela aqui pelo pescoço. Eu levantei a cabeça dela assim. Eu olhei dentro do olho dela, eu falei, se eu tenho luz, que você disse que eu tenho, e essa luz não é minha, é do Senhor Jesus, você vai sair dela agora. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Você não vai destruir a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, sai. Quando eu falei isso, ela quase que desmaiou. E aí eu peguei, ela estava na cadeira, eu peguei ela pelo meio, abracei contra meu corpo. Eu abracei aquela menina muito forte, muito forte. E eu senti que todas as forças do meu corpo passaram para ela. Todas. Eu fiquei como uma sacola voando, vazia. E aí chegou o corpo de bombeiro, a levou. E naquele dia, eu em estado de choque, eu falei, Senhor, todos os dias da minha vida, eu louvarei o teu santo nome. Eu contarei que o mundo espiritual é real, que Satanás quer nos destruir, e que o Senhor me resgatou, porque hoje eu renovo a minha aliança contigo. Todos os dias da minha vida eu vou te servir. E nunca me deixas esquecer do que eu vivi aqui, nem duvidar do teu grande amor, que me resgatou. E ali eu entrei em um estado de choque muito grande. Eu perguntava para Deus, Senhor, me ajuda. 12 anos e 5 meses afastada, me ajuda a entender o que aconteceu. Aquela menina estava se fazendo, era brincadeira dela, ela estava surtando, o que houve, meu pai? Me ajuda a entender. E eu lembro que eu reuni a família, eu saí para os pastores, para as igrejas, pastor, pelo amor de Deus, olha, eu quero contar o que aconteceu, foi assim, foi assado, e eu falava para a família, olha, volta para Jesus, eu saí igual uma metralhadora. Eu não parava de falar, porque eu estava em estado de choque. Naquela noite eu não dormi. A noite de sábado eu não dormi.
E no domingo eu já fui para a igreja falar para o pastor: pastor, eu volto para Jesus. Eu volto, eu volto, eu volto. Eu vi o poder do Senhor. E foi assim, foi assado. E eu contava tudo. E eu, meu filho, minha filha, volta. Jesus me usou, não sei como, para a graça dele, para a glória dele. E aí Deus me mostra, eu disse: Senhor, me mostra. Será que eu vi alguma coisa? Será que foi coisa da minha cabeça? E quando Deus me mostra que da segunda vez, quando eu subo aquela escada, tem um ser celestial naquela escada, e eu não vejo ele, eu só vejo as orlas das vestes dele. Era algo muito grande, era um ser lindo, maravilhoso, mas eu só conseguia ver a orla das vestes. E ele me acompanha do lado até aquela menina. E aquilo que ela via não era eu, era quem estava do meu lado. A luz que ela dizia que via não era em mim, era quem estava do meu lado, que fumegava, que era grande, era enorme, poderoso, lindo. E eu falei: Senhor, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Aonde eu for, eu vou falar do mundo espiritual que é real. Vou pregar a tua palavra. Vou falar que o Senhor resgata o miserável pecador. E de 2019, meus irmãos, até aqui tem sido uma caminhada com Jesus, de erros, de acertos, de fé, de renovação, de maturidade, de perdão, de entendimento. Não busque na igreja santos, busque Jesus. Se você olhar para o homem, você vai cair. Se você olhar para Lia, você não vai ficar. Venha para adorar. Venha para ser cheio do Espírito Santo. Venha para ter comunhão com seus irmãos. Mas não espere pessoas santas no sentido figurado. Porque somos santos, porque somos escolhidos, mas somos falhos. Um dia eu olhei para o homem e me perdi. Olhe só para o autor e consumador da sua fé. Olhe só para a cruz. Olhe para a cruz do Calvário, que foi quem morreu por mim e por você. Não olhe quando o irmão falhar. Não deixe Satanás criar uma raiz de amargura no seu coração. Não deixe que isso crie raízes. Busque ao Senhor. E que o mesmo Deus que alcançou a minha vida, alcance todos vocês, na forma de que, se houver algum desviado, se houve alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, se existe alguém que está fraco na fé, ore, busque, não o repreenda. Quem está afastado não quer repreensão, só quer misericórdia. A melhor coisa, a melhor palavra que você pode dar a um desviado é a oração. Eu tenho certeza que nesses 12 anos e 5 meses que eu fiquei afastada, tinha muitos joelhos orando por mim. Tinha muita gente intercedendo pela minha vida. Tinha muita gente clamando para que eu voltasse. E aqui estou para a glória de Deus. Não porque eu sou melhor, não porque eu merecia, mas porque a graça dele me alcançou. E se ele me levantou, ele tem um propósito, assim como tem na sua vida, assim como tem na vida de vocês também. E ele vai usar segundo a sua misericórdia. E hoje eu entendi que há um porquê. É para a glória do nome dele. Tudo é para a glória do nome dele. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Render a ele adoração. Que o mesmo Deus que alcançou a minha vida alcance a todos que um dia escolheram trilhar outros caminhos.
Que aqueles que um dia escolheram se afastar da presença do Senhor sejam alcançados pela mesma graça. Amém?